Na cadeira elétrica, ele só queria ver seu cavalo. Mas o motivo é de partir o coração. Todos acharam que era só um último capricho antes da morte. Mas quando trouxeram o cavalo, o que ele sussurrou no ouvido do animal fez até os guardas mais experientes tremerem. Segundos depois, algo aconteceu, e ninguém naquela prisão seria o mesmo novamente. O que aquele cavalo sabia poderia mudar tudo. A névoa rastejava silenciosamente pelo vale como um véu de segredos não revelados. A mansão Cavendish, centenária e imponente, surgia como uma lembrança viva do passado. Suas paredes cobertas por eras, o telhado curvado pelo tempo e as janelas antigas filtrando uma luz dourada, melancólica. No alto de uma das torres, o som sutil de um relógio antigo marcava as horas finais de um homem que parecia ter feito um pacto com o tempo. Sir Alistair Cavendish, deitado em um leito envolto por cortinas de linho bordado, mantinha os olhos semiabertos. Mesmo com os ossos frágeis e a pele translúcida como papel, havia em seu olhar um brilho inquietante. Aos 89 anos, o excêntrico milionário não parecia temer a morte. Temia o esquecimento. Do lado de fora, o vento uivava entre as árvores secas, carregando o cheiro da terra molhada e dos estábulos, onde Orion, o cavalo negro como a noite, pastava em silêncio. Seus olhos âmbar refletiam não apenas inteligência, mas uma memória, que parecia se estender por além de sua vida. Ele sentia que algo estava para mudar. No interior da mansão, os herdeiros de Cavendish murmuravam entre si, enquanto os advogados aguardavam, impassíveis. A última vontade fora registrada, mas ninguém ousava falar dela em voz alta. O velho Cavendish havia exigido que fosse construída uma réplica funcional de uma cadeira elétrica e que Orion, o cavalo, fosse posto nela. Ninguém sabia se era uma metáfora, um teste ou loucura pura. A cuidadora-chefe, Elisa, tentava compreender. Passara os últimos meses ao lado do velho, ouvindo suas histórias, suas memórias nebulosas e arrependimentos sussurrados nas madrugadas. Orion, sempre Orion. O cavalo era mencionado com mais frequência que qualquer pessoa viva ou morta, não como um simples animal, mas como um espectador silencioso dos atos mais sombrios de Alistair. Orion fora presenteado ao milionário por sua esposa, Lady Meredith, falecida há quase 2 décadas em circunstâncias nebulosas. Desde então, o cavalo nunca deixou a propriedade. Era como se guardasse segredos que ninguém mais podia revelar. Certa noite, Elisa se aproximou do leito de Cavendish, sentindo que aquela seria a última. Ele a fitou, com olhos opacos, e disse com a voz trêmula: "Traga Orion até mim, onde preciso pedir perdão, antes que ele me leve." Elisa hesitou. Aquilo era insano, mas algo em sua intuição dizia que havia mais naquela relação do que todos imaginavam. Com a ajuda dos criados, Orion foi conduzido até o hall principal, onde Cavendish, numa força quase sobrenatural, insistiu em ser levado até ele em uma cadeira de rodas. Quando se encararam, o tempo pareceu parar. Os olhos do animal fixaram os do velho como se o julgassem. "Perdão, velho amigo", murmurou Alistair, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele estendeu a mão trêmula e a apoiou no focinho do cavalo. Orion não recuou. Apenas fechou os olhos. Foi nesse instante que a luz falhou. Um trovão distante ecoou no vale, e quando voltou a iluminação, Cavendish havia caído para trás, desacordado. Na manhã seguinte, o testamento foi lido. "Se Orion me perdoar, ele herda tudo. Se não, destruam esta casa com fogo. Nada deve restar." Os herdeiros riram. Chamaram-no de insano, mas Elisa não. Ela sabia. Havia algo de profundamente verdadeiro naquele vínculo. Orion permaneceu diante da mansão por horas. Ao entardecer, relinchou alto, encarou o céu e caminhou lentamente para dentro da casa.
indo direto até o quarto onde Cavendish descansava, agora para sempre. E ali, ao lado do corpo, deitou-se em silêncio. Só então algo foi revelado. Atrás de um espelho no aposento, uma carta escondida. Era de Lady Meredith. Nela, ela denunciava abusos, manipulações e um segredo. Orion não era apenas um presente. Era a testemunha silenciosa da culpa de Alistair. Certa noite, após uma discussão violenta, Meredith desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. Cavendish dissera que ela fugira, mas a carta dizia o contrário. Se Orion me deixar, saberão da verdade. Elisa estremeceu ao ler aquilo. Os olhos âmbar de Orion a encararam mais uma vez. Ela sabia o que devia fazer. No dia seguinte, sem avisar ninguém, a mansão Cavendish ardeu em chamas. Orion desapareceu entre as névoas do vale, como se o próprio espírito da justiça o tivesse levado. O terceiro dia trouxe uma névoa mais espessa que o habitual, envolvendo a mansão Cavendish em um silêncio tumular. O relógio de carrilhão soava pesado, cada badalada como um lembrete fúnebre de que o tempo não perdoa, nem os vivos, nem os arrependidos. No grande salão, as cortinas estavam entreabertas, deixando passar feixes esmaecidos de luz que tocavam os rostos tensos dos herdeiros e funcionários. O cheiro de madeira antiga e velas queimadas pairava no ar. Quando Alistair Cavendish foi trazido à sala em sua cadeira de rodas, o ambiente silenciou como se o próprio casarão prendesse a respiração. A enfermeira ajeitou o cobertor sobre suas pernas finas, mas foi interrompida por sua voz rouca, baixa, mas firme o suficiente para cortar o ambiente como uma lâmina. Tragam Orion e a cadeira elétrica. O tempo pareceu congelar. Alguns sorriram em incredulidade, outros se entreolharam em choque. Delírio de um moribundo, cochicharam. Mas não havia delírio nos olhos de Alistair. Eles estavam lúcidos, obstinados, determinados. Aquela exigência era real. Os criados hesitaram. Um deles até recuou com medo. Mas Rupert, o funcionário mais antigo, se aproximou do patrão sem uma palavra. Seus olhos encontraram os de Alistair, e naquele breve instante, ele soube, não era loucura, era confissão. Rupert assentiu com um simples movimento de cabeça e partiu em silêncio. Ordenou que buscassem Orion nos estábulos. O cavalo negro veio mansamente, guiado, como se já soubesse o que o aguardava. Ao mesmo tempo, 4 funcionários foram até o porão. Atrás de tábuas pregadas e sob panos grossos de linho e poeira, repousava a peça mais perturbadora da mansão, uma réplica funcional de uma cadeira elétrica. Feita sob encomenda por um artesão de Edimburgo nos anos 90, ela havia sido selada ali como uma peça de loucura que ninguém jamais entendeu. Até agora. Ela foi trazida ao pátio central, entre as colunas de mármore e os olhos espantados dos herdeiros. O som de cada roda da cadeira ecoava como um presságio. Aquela cena parecia saída de um pesadelo, um animal nobre sendo levado até uma máquina de morte simbólica. Orion, no entanto, não relinchou, não resistiu. Seus olhos âmbar estavam fixos em Alistair, como se esperasse um julgamento. Ele sabe, murmurou Alistair, os dedos trêmulos apertando os braços da cadeira. Ele sempre soube. Rupert tentou falar algo, mas foi silenciado por um gesto de mão. Alistair fez um esforço sobre-humano para se erguer na cadeira. Ficou de pé por segundos que pareceram séculos, e com voz rouca declarou diante de todos: esta cadeira não é para ele, é para mim. Ele vai apenas assistir. Os murmúrios tornaram-se um alvoroço. Um advogado protestou, uma herdeira deixou o local chorando. Mas Alistair continuou: há 25 anos eu fiz algo que nem o tempo ousou apagar. Meredith, minha doce Meredith. Ela descobriu algo sobre mim,
Algo que não podia ser dito em voz alta. Silêncio. Orion viu. Ele viu tudo. A forma como eu a encarei naquela noite. A discussão, o empurrão, a queda e o sangue. Um gemido sufocado escapou de Elisa, que ainda assistia tudo, paralisada. Eu a enterrei no bosque e menti. Disse que ela fugira, que enlouquecera. Só Orion sabia da verdade e nunca se afastou de mim, como um castigo ou como um guardião. Não sei. Rupert baixou a cabeça. Aquilo explicava tudo. Quando construí essa cadeira, foi um símbolo, um lembrete. Eu a encarava todas as semanas e desejava ter coragem de sentar nela. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Orion deu um leve passo à frente, como se o próprio tempo estivesse prestes a decidir o destino de um homem. Hoje eu aceito. Aceito o olhar dele, o julgamento silencioso. Não quero herança. Não quero perdão. Quero apenas que ele saiba que eu sei. E que lamento. Os olhos âmbar de Orion não piscavam. Então Alistair se sentou. Não na sua cadeira de rodas, mas na cadeira elétrica. Rupert, trêmulo, puxou o cabo de segurança, um mecanismo simbólico, sem energia real. Um som seco, o rangido de madeira contra madeira, um estrondo surdo. E então, o silêncio absoluto. Alistair Cavendish jazia com os olhos fechados. Um leve sorriso em seus lábios. O coração parara. O médico confirmou. Morte natural, embora marcada por uma tensão imensurável. Orion se aproximou. Chegou até o corpo. Encostou o focinho no ombro do velho. E pela primeira vez em décadas, relinchou. Um som que ecoou pelo vale como uma absolvição silenciosa. Às vezes, o verdadeiro julgamento não vem de tribunais, mas dos olhos de quem nunca pode mentir. E o perdão é um gesto sem palavras. Após a morte de Alistair, Rupert encontra uma caixa secreta no estábulo de Orion. Dentro, há cartas e uma gravação. O que há ali pode mudar tudo o que pensavam saber sobre Meredith e até sobre Orion. O pátio de mármore da mansão, Cavendish, normalmente frio e vazio, agora era palco de algo entre o ritual e o delírio. A cadeira elétrica havia sido cuidadosamente restaurada por artesãos locais, que trabalharam sob ordens silenciosas e olhares desconfiados. Cada parafuso polido, cada madeira encerada, cada tira de couro alinhada, tudo refletia o peso de um passado que se recusava a ficar enterrado. Enquanto a estrutura era montada no centro do pátio, os familiares murmuravam em círculos abafados. Alguns zombavam, outros temiam. Para muitos, aquilo parecia uma provocação final de um velho enlouquecido, mas ninguém ousava ir embora. No interior da mansão, Alistair Cavendish jazia em sua cama, as mãos repousando sobre o peito magro e as pálpebras pesadas. Clara, a enfermeira, trocava delicadamente os lençóis, mesmo enquanto ele murmurava palavras desconexas, intercaladas com nomes e sussurros em tom de confissão. Orion, Meredith, julgamento. Apesar do corpo em declínio, os olhos de Alistair ainda ardiam com uma lucidez feroz. Não era um homem partindo em paz, era um homem esperando redenção. Ao entardecer, Orion foi trazido dos estábulos. Um criado tentou apressar os passos do animal, mas ele se recusou. Seus cascos batiam no mármore como sinos de igreja, lentos, imponentes, graves. Cada passo ecoava nos corredores da mansão e na espinha dos que observavam da sacada. Clara estava entre eles e sentiu um aperto estranho no peito. Aquilo não era só um cavalo. Orion era parte da casa, da história, do segredo, e agora parecia também ser o juiz. Quando os olhos âmbar do animal encontraram os de Alistair, um silêncio sobrenatural caiu sobre o pátio. Nenhuma brisa, nenhum som.
O velho homem, agora sobre a cadeira de rodas, foi levado até o centro com Clara ao seu lado. Alistair ergueu o rosto e, por um breve momento, chorou. Ele veio. Ele ainda veio. Ninguém entendeu de imediato, mas, Clara, sim, aquilo não era apenas um reencontro. Era um acerto de contas entre dois seres que haviam compartilhado décadas, não com palavras, mas com silêncios carregados de dor. Orion se aproximou da cadeira elétrica com passos cerimoniais. Não relinchou, não hesitou. Parou ao lado da estrutura como se reconhecesse o que ela representava, como se soubesse que aquele momento não era sobre morte, mas sobre memória. Os olhos do cavalo focaram diretamente no velho. E algo aconteceu. Clara se aproximou discretamente. Ela percebeu a respiração de Alistair mudar. Não era medo, era libertação. Perdão, ele sussurrou quase sem voz. Não por tê-la perdido, mas por tê-la feito desaparecer. As palavras atingiram Clara como um raio. Tê-la feito desaparecer. Até aquele momento, todos acreditavam que Lady Meredith havia fugido. Agora, nas entrelinhas de um sussurro, a verdade ganhava forma. Ela ajoelhou ao lado da cadeira e observou Orion. O cavalo não se movia, mas então seus olhos pareciam brilhar com uma luz dourada estranha. E Clara sentiu em cada célula do corpo que aquele animal sabia. Ele havia guardado o segredo por décadas, e agora permitia que ele fosse revelado. Clara, murmurou Alistair, no estábulo, atrás da cela de Orion, há uma caixa. Pegue-a, queime-a se quiser, ou leia, mas saiba que tudo está lá. Ela assentiu, sem saber porquê, mas com a certeza de que aquilo era importante, muito importante. Naquele instante, uma brisa finalmente varreu o pátio, leve, fresca e cheia de significados. Orion deu um passo para trás, olhou uma última vez para Alistair. Depois, lentamente se virou e retornou aos estábulos. Não havia sido domado, não havia sido forçado. Ele decidira vir. E agora, decidira partir. Alistair, com a cabeça recostada, fechou os olhos, respirou fundo, pela primeira vez com leveza. Clara olhou ao redor. Nenhuma palavra era dita, nenhum familiar se aproximava. Era como se todos tivessem compreendido, ou tivessem medo demais, para tentar. O crepúsculo pintava o céu de púrpura e sangue. E no coração da mansão, um segredo antigo ganhava asas. Algumas verdades não precisam de testemunhas. Precisam apenas de coragem para serem olhadas nos olhos, mesmo que esses olhos pertençam a um cavalo. Naquela mesma noite, Clara entra no estábulo vazio. Atrás da cela de Orion, encontra a caixa que Alistair mencionou. Dentro, cartas, fotos e uma gravação com a voz de Lady Meredith. O conteúdo ameaça virar tudo de cabeça para baixo. O crepúsculo tingia de vermelho os contornos da mansão Cavendish quando o gesto aconteceu. Orion, imóvel até então, inclinou levemente a cabeça e a pousou sobre o ombro de Alistair. Um gesto simples, mas o suficiente para arrancar do velho uma última frase, dita com um fio de voz que parecia vir de um lugar muito além da razão. Ele salvou minha vida e tomou outra. As palavras cortaram o ar como um trovão invisível. A enfermeira, Clara, recuou um passo, como se tivesse ouvido um segredo proibido. Os familiares pararam de sussurrar. E Rupert, o velho criado, sentiu o coração apertar no peito. Ele sabia. E agora era a hora. Com as mãos trêmulas, retirou de dentro do paletó um envelope envelhecido, lacrado com cera vermelha, já quebradiça. Na frente, uma caligrafia, familiar e decidida, para ser lido quando a verdade for mais pesada que o silêncio. A data, 1987. Rupert andou lentamente até o centro do pátio.
onde o velho patrão agora respirava com dificuldade. As sombras do início da noite cobriam o mármore como um véu de luto. "É hora", disse Rupert, com a voz firme, mas embargada. Com o cuidado de quem carrega uma relíquia, ele abriu o envelope e retirou uma carta dobrada em 3 partes. O papel já amarelo exalava cheiro de tempo e tinta gasta. Ele começou a ler. "Na noite de 14 de novembro de 1987, fugi pela floresta com a morte às minhas costas. Havíamos discutido, eu e Charles Grantham, em minha biblioteca, a respeito de terras, contratos e traições veladas. As palavras tornaram-se ameaças e as ameaças gritos. Charles me seguiu até os estábulos. Estava furioso, desequilibrado, armado com um revólver. Eu corri, pela primeira vez na vida, corri como um homem sem riqueza, sem nome, sem escudo. A tempestade estourou sobre Yorkshire como um juízo final, e eu não sabia para onde ir. Orion me viu. Tinha apenas 2 anos, mas já era forte como uma lenda. Subi em seu dorso sem sela, guiado apenas pelo desespero e pelos relâmpagos. Ele galopou pela floresta como se conhecesse cada curva da escuridão. Quando ouvi os passos de Charles atrás de nós, gritei. Orion parou subitamente. Charles surgiu por entre as árvores, escorregando na lama. E então Orion se moveu. Nunca saberei se ele o fez de propósito, se defendeu a mim como um soldado, ou se foi apenas o instinto de um animal assustado. Mas Charles caiu. A cabeça bateu numa pedra e o silêncio veio mais pesado que o trovão. Eu nunca contei, nem a polícia, nem a Meredith. O corpo foi levado pela correnteza da enchente, nunca encontrado, e Orion jamais me olhou da mesma forma depois. Um silêncio denso se espalhou. Clara apertava a carta contra o peito, os olhos marejados. Os herdeiros olhavam entre si, agora não mais com ambição, mas com assombro. Rupert abaixou a cabeça, como se carregasse não apenas um segredo revelado, mas um fardo pessoal, o de quem sempre soube. E escolheu o silêncio. Alistair sorriu, levemente, como se a confissão aliviara um peso insuportável. E então murmurou. Ele sabia. Sempre soube. Nunca me abandonou, mas também nunca me perdoou. Orion, ainda ao seu lado, fitava o vazio. Mas Clara, que começava a entender o que aquele animal representava, sentiu que ele escutava, que compreendia, que julgava. E foi então que ela lembrou da caixa. Horas depois, enquanto a casa mergulhava na quietude da madrugada, Clara caminhou até os estábulos. Orion já não estava ali. Sua cela estava aberta, as palhas mexidas, mas nenhum sinal do animal. Porém, no canto indicado por Alistair, havia um compartimento escondido atrás de tábuas soltas. Dentro, uma caixa de carvalho. Ela a abriu com as mãos suadas. Havia documentos, cartas e uma fita cassete. Estava etiquetada com o nome Meredith, novembro de 1987. Clara segurou a fita, o coração disparado. Na voz de Meredith poderia haver a peça final do quebra-cabeça, ou algo ainda mais sombrio, a confirmação de que Orion não era apenas testemunha, mas parte de uma verdade que ainda não fora completamente dita. Às vezes, os animais são os únicos a guardar os pecados dos homens. E quando a verdade galopa de volta, ninguém consegue fugir. Clara decide ouvir a fita. Na gravação, a voz de Meredith revela algo que ninguém esperava. Orion não foi um cavalo comum. Ele foi criado para vigiar. A atmosfera na mansão Cavendish havia mudado. A névoa já não parecia apenas um fenômeno climático. Era como se o próprio passado pairasse sobre as paredes, sobre os rostos, sobre os olhos de todos que estavam ali. Desde a leitura da carta, o ar estava mais denso, mais pesado, carregado com algo que transcendia palavras. Clara voltava lentamente dos estábulos, a caixa de carvalho apertada contra o peito,
o coração ainda abalado pela gravação que ouvira momentos antes. A voz de Meredith, firme, doce, trágica, revelava que Orion havia sido presenteado a Alistair por ela mesma com um único propósito. Ele vai te proteger, mas mais do que isso, ele vai te vigiar. Naqueles últimos anos de vida, Meredith parecia ter compreendido algo que Alistair apenas começou a admitir em seus últimos dias, que o amor verdadeiro exige espelhos, e Orion fora esse espelho silencioso, um animal que não julgava, mas também nunca esquecia. No quarto principal, Alistair Cavendish estava acordado. Seus olhos, opacos pelo tempo, agora brilhavam com uma força inesperada. O lençol branco se enrugava sob as mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo travesseiro. Clara se aproximou e ele falou sem olhar para ela. Você viu, ouviu, agora entende. Ela assentiu, engolindo o choro. Não é Orion quem deve sentar-se ali, sou eu. A frase soou como uma sentença definitiva, dita com a fragilidade de um corpo à beira da morte, mas com o peso moral de um julgamento final. Rupert entrou no quarto naquele instante, como se sentisse o momento exato. Seus olhos, úmidos e vermelhos, não conseguiam mais esconder a admiração silenciosa que nutria pelo velho patrão e o alívio de finalmente ver a verdade emergir, mesmo que tarde. Tragam a cadeira, disse Alistair com esforço. Quero ir até ela, antes que a morte venha me buscar sem aviso. Foi Rupert quem o conduziu, com a ajuda de Clara e 2 criados. O velho Cavendish, magro e pálido como papel, foi levado até o pátio mais uma vez. O céu estava escuro, as nuvens carregadas, como se a noite estivesse prestes a derramar sua própria penitência sobre a terra. A cadeira elétrica repousava no centro do mármore frio. Orion estava lá, imóvel, à distância, observando. Os herdeiros, advogados e empregados se alinharam ao redor como plateia muda. Agora não havia mais deboche, nem dúvida. O que se desenrolava ali era mais que um ato bizarro. Era um ritual, um julgamento interno que ganhava forma. Esta cadeira, começou Alistair, já sentado, com a respiração entrecortada. Foi minha ideia de castigo, não para me matar, mas para me lembrar. Porque ninguém viu o que eu fiz. Ninguém. Me levou à justiça, mas Orion viu tudo. O silêncio era absoluto. Ele me salvou, mas também tomou uma vida, por mim ou por instinto. Eu nunca soube ao certo, e isso me assombrou mais do que o próprio crime, porque se foi instinto, sou inocente. Mas se foi lealdade, então fui eu quem o transformou em algo que não devia ser. Clara apertava as mãos, os olhos marejados. Rupert olhava para o chão. Os demais estavam hipnotizados. Todos esses anos, essa fortuna, essa mansão. Alistair riu amargo. Nada disso pesa tanto quanto aquela noite. Eu deveria ter dito a verdade, mas fui fraco e covarde. E a cada ano que passava, Orion me olhava como quem pergunta, ainda vai esperar? Orion aproximou-se devagar, novamente. Seus olhos âmbar reluziam na penumbra. Ele parou diante da cadeira. Não houve relincho nem som, apenas aquele olhar profundo, enigmático, eterno. Hoje encaro o que fui, disse Alistair, com a voz cada vez mais fraca. Não para pedir perdão ao mundo, mas para que ele saiba que a culpa tem rosto e tem cavalo. Então ele fechou os olhos. A cabeça tombou suavemente para o lado. E naquele instante, um trovão rasgou o céu sobre Yorkshire. A chuva começou a cair, lavando o pátio de mármore como se o próprio tempo estivesse tentando apagar as cicatrizes do passado. Orion permaneceu ao lado da cadeira, imóvel, enquanto os primeiros raios da tempestade cruzavam o céu. A expiação estava feita. A verdadeira justiça não precisa de tribunais. Às vezes, ela vive nos olhos de quem observa em silêncio,
e nos atos de quem finalmente escolhe olhar para si mesmo. O corpo de Alistair Cavendish ainda repousava na cadeira, sereno, como se finalmente tivesse alcançado paz após décadas de tormento. A chuva cessara e o pátio, banhado por relâmpagos distantes, agora exalava o cheiro úmido de pedra lavada e velhos segredos. Mas o silêncio não duraria. Assim que a notícia da confissão se espalhou entre os familiares, e principalmente o conteúdo da carta lida por Rupert, o ambiente mudou. Sorrisos de cortesia deram lugar a olhares venenosos. Murmúrios foram se transformando em conspirações abafadas. Gregory Cavendish, o filho mais velho e herdeiro direto, foi o primeiro a agir. "Isso é inadmissível", disse, rompendo o silêncio com a voz cortante como gelo. "Essa carta, essa encenação absurda, tudo isso pode manchar o nome da família." Ele marchou em direção à cadeira com passos largos e decididos. Clara, ainda com a caixa de carvalho junto a si, recuou instintivamente. "Essa carta é propriedade legal dos herdeiros", disse Gregory, estendendo a mão. "Entregue-a. Agora." Rupert se colocou ao lado dela, erguendo o corpo franzino com uma dignidade silenciosa. "Essa carta foi escrita para ser lida. Para o mundo. Não para ser enterrada com mentiras." Gregory já não ouvia. Seus olhos estavam vermelhos de raiva, não pela perda do pai, mas pela possível perda do império que aquele nome sustentava. Ele avançou. Clara segurou a carta com mais força. Foi então que Orion se moveu, sem relinchar, sem pressa. Com um passo firme e a cabeça erguida, ele se postou entre Gregory e a cadeira elétrica. Seu corpo formava uma muralha de músculo e determinação. Os olhos âmbar, antes serenos, agora reluziam com alerta. Um relincho poderoso ecoou pelo pátio como um trovão, fazendo todos recuarem instintivamente. Gregory parou no ato. O som reverberava em seu peito como um aviso antigo, ancestral. "Saia da frente, maldito animal!" gritou, perdendo o controle. Orion ergueu as patas dianteiras, relinchando com mais força. As ferraduras bateram contra o mármore, gerando um estrondo que fez uma das herdeiras gritar. Os convidados começaram a se dispersar assustados. Um dos tios tropeçou e caiu. Um criado correu para ligar para a polícia. A cena transformava-se rapidamente em caos, mas no centro de tudo, Orion não se movia. Estava ali, inabalável, protegendo o corpo de seu antigo mestre, protegendo Clara, protegendo a carta. Clara, tomada por coragem súbita, ergueu a voz. "Não, vocês podem ter o sobrenome Cavendish, mas este cavalo foi mais leal a Alistair do que qualquer um de vocês." Ela recuou um passo, deixando claro que não entregaria a carta. Gregory fez menção de avançar, e Orion deu um passo à frente, o focinho se erguendo em desafio. O som de sirenes ao longe começou a se aproximar. "Chega!" gritou Rupert com autoridade inesperada. "Se você encostar um dedo nela ou nessa carta, será diante da polícia e diante da imprensa, porque essa história não vai mais viver nas sombras." Gregory hesitou. Sabia que estava perdendo o controle. Sabia também que se enfrentasse Orion, poderia sair machucado. E se enfrentasse aquela verdade, poderia perder tudo. Clara aproveitou a distração e se afastou lentamente, indo em direção à ala interna da casa. Os policiais chegaram minutos depois. A confusão foi contida. Orion, como se cumprido seu papel, voltou para junto da cadeira e abaixou a cabeça em silêncio. A carta foi fotografada, registrada. A imprensa local começaria a investigar em breve, mas nada daquilo importava mais para Orion. Ele não protegia reputações, não se importava com jornais. Seu dever era outro. A verdade havia sido dita, e ele a havia guardado até o último instante.
Não são os muros altos ou os sobrenomes antigos que protegem uma história. Às vezes, é o coração de um animal, um que escolheu a verdade, mesmo sem poder dizê-la. O céu estava em silêncio. A confusão mal havia se dissipado no pátio de mármore, e os policiais ainda conversavam com alguns herdeiros quando Clara, tomada por algo maior do que o medo, deu um passo à frente. As mãos tremiam, mas os olhos estavam firmes. Ela segurava a carta de Alistair como se carregasse o próprio coração do velho Cavendish. Subiu em uma grande pedra ornamentada no jardim, de onde podia ser vista e ouvida por todos. Os poucos empregados, advogados, policiais e familiares presentes silenciaram lentamente, atraídos pelo magnetismo repentino daquele gesto. Clara abriu a carta, inspirou fundo e começou a ler. A voz, no início frágil, foi ganhando corpo, e então ecoou, clara e firme, pelas paredes ancestrais da mansão. A quem encontrar esta carta, meu nome é Alistair Cavendish. E antes que este corpo me abandone, desejo que minha alma encontre abrigo em algo maior que o silêncio. Cometi um erro que jamais foi julgado por lei, mas que me condenou por dentro, todos os dias, por décadas. Orion, o cavalo que hoje muitos conhecem como símbolo desta propriedade, foi na verdade o meu salvador e minha consciência viva. Em uma noite de tempestade, enquanto eu fugia de Charles Grantham, meu rival, minha arrogância nos levou à beira da tragédia. Charles morreu e Orion, não sei se por instinto ou lealdade, afastou o perigo, mas levou uma vida. Desde então, jurei nunca esquecer. A cadeira elétrica, que tanto inquieta quem a vê, foi construída por mim como penitência, não pela morte, mas por tudo o que escondi desde então. Ela nunca foi feita para Orion, foi feita para mim, porque não importa se fui culpado direto ou indireto, a culpa viveu em mim. E se há justiça neste mundo, ela deve ser olhada nos olhos. Orion, meu amigo, meu espelho, meu juiz. Se você ainda me permitir te encarar nos últimos instantes, talvez eu possa morrer em paz. As palavras caíam como pedra em um lago silencioso. Alguns abaixaram a cabeça, outros choraram. Até mesmo Gregory, que instantes antes exigia a destruição da carta, agora permanecia em silêncio, olhos fixos no chão. Mas foi Orion quem mais reagiu. O cavalo, parado ao lado da cadeira, ergueu a cabeça como se escutasse cada palavra, com absoluta atenção. Depois, caminhou em direção a Clara, devagar, e parou aos pés da pedra. Seus olhos âmbar se encontraram com os dela. E de algum modo que escapava à razão, ela entendeu. Ele havia aceitado. Naquela noite, sob as estrelas de Yorkshire e o cheiro de terra molhada, um último desejo seria cumprido. Com o auxílio de Rupert e dos enfermeiros, Alistair, já sem forças para falar, mas com um brilho intenso nos olhos, foi conduzido até a cadeira elétrica. O mesmo lugar que ele havia mandado construir décadas antes, não para punir um animal, mas para simbolizar o peso que carregou no peito por toda a vida. Clara segurava sua mão. Rupert ajeitava os cobertores sobre o corpo frágil. Orion se aproximou devagar e ficou à frente da cadeira, parado como um soldado em vigília. Alistair, com a cabeça tombada, ergueu lentamente o rosto com esforço, extremo. Seus olhos encontraram os de Orion. E então ele sorriu. Agora, sim, murmurou, e fechou os olhos. Seu coração parou. Nenhuma dor, nenhum suspiro, apenas paz. Orion não se moveu. Manteve-se ali por horas, mesmo depois que todos se recolheram. A noite avançou, a mansão ficou em silêncio. E ainda assim o cavalo permaneceu, como guardião de um rito que finalmente se completava. Às vezes, o perdão que buscamos não está no mundo, está nos olhos de quem nunca nos julgou com palavras, mas nos acompanhou até o fim com lealdade.
O céu de Yorkshire estava cinzento, coberto por nuvens espessas que pareciam pesar sobre a terra como véus de luto. O vento soprava suave, quase reverente, balançando as eras antigas que trepavam pelas paredes da mansão Cavendish. No centro do pátio de mármore, a cadeira elétrica reluzia levemente sob a luz pálida da tarde. Era ali que o velho Alistair Cavendish, rodeado por seus fantasmas, fora colocado pela última vez. Sua respiração era rasa. O corpo, coberto por um cobertor de linho branco, parecia leve, quase translúcido, mas seu olhar ainda brilhava. Um brilho antigo, cansado, mas agora sereno. Diante dele, Orion, majestoso e silencioso, se aproximou sem que ninguém o chamasse. Com a delicadeza de quem sabe exatamente o que está fazendo, o cavalo encostou a cabeça no colo do velho. Alistair sorriu. Um sorriso verdadeiro, simples, despido de qualquer máscara. Olhou para o céu, depois para Orion e disse com voz fraca, mas clara como o sino da velha capela: "Agora você sabe, meu velho amigo. Eu nunca fui o herói. Você foi. Ninguém ousou se mover. Os criados, os enfermeiros, Clara, Rupert, os poucos familiares que restaram, todos estavam paralisados. Não era mais um milionário à beira da morte. Era um homem, finalmente em paz, diante da única alma que o acompanhou até o fim. Um minuto depois, seu peito subiu lentamente. E então, um último suspiro. Silêncio. E não foi apenas humano. Os ventos cessaram. Nenhum pássaro cantava. Até o balançar das folhas parecia ter parado, como se o mundo compreendesse que havia presenciado algo sagrado. Orion não se moveu. Manteve a cabeça no colo do velho, como quem guarda a memória de um momento que jamais poderá ser explicado com palavras. Horas se passaram. A polícia chegou. O legista, cuidadoso, fez os procedimentos. Clara respondeu às perguntas com voz baixa, respeitosa. Rupert ficou à sombra, observando como sempre fizera. Mas Orion não saía do lugar, nem mesmo quando tentaram afagá-lo ou conduzi-lo de volta ao estábulo. Ele se recusava, como se dissesse, sem dizer, ainda não terminou. Somente quando o corpo de Alistair foi levado com todo cuidado para dentro da mansão, coberto por um véu de linho e silêncio, foi que Orion se ergueu. Passou uma última vez ao lado da cadeira, parou e relinchou uma única vez, um som profundo, solitário, que ecoou por todo o vale como um lamento ancestral. Depois, caminhou lentamente de volta ao estábulo, não com tristeza, mas com uma solenidade ritual, como um soldado que cumpriu seu dever. Alguns vínculos não pedem palavras, vivem no silêncio compartilhado, na dor não dita, no amor que atravessa o tempo e a morte. O funeral de Alistair Cavendish aconteceu em um dia nublado, como tantos outros em Yorkshire. Mas, apesar do tempo carregado, a cerimônia foi simples, silenciosa, quase íntima. Poucos familiares compareceram. Os que estavam lá carregavam mais constrangimento do que luto. Mas dois rostos estavam marcados por algo muito mais profundo que tristeza. Clara, com os olhos firmes e o peito erguido, e Rupert, cujo semblante trazia a tranquilidade de quem cumpriu uma promessa. Orion não esteve no cemitério. Ele permaneceu nos campos, solto, galopando sob o vento suave, como se soubesse que o corpo ali enterrado já não era seu Alistair, que o verdadeiro adeus havia acontecido no pátio de mármore, naquela tarde de céu cinzento, quando os olhos de dois velhos amigos se encontraram pela última vez. A história não demorou a ganhar o mundo. Clara, com o apoio de Rupert, organizou os documentos, as gravações de Meredith, as cartas escritas à mão, as reflexões de Alistair, e os transformou em algo maior. Um livro. O Cavalo e o Homem. Memórias de um Silêncio. Foi publicado 6 meses após a morte do milionário,
Nele não havia escândalo sensacionalista. Havia dor, verdade e, acima de tudo, amor. Um amor complexo, silencioso, feito de culpa, lealdade e redenção. Jornais internacionais republicaram trechos da carta final de Alistair. Programas de rádio citaram o caso como símbolo de uma era em que a riqueza não salvava do peso da consciência. Escolas usaram o episódio como estudo sobre ética e arrependimento, mas nada disso importava para Orion. Para ele, o mundo era feito de campos abertos, brisas leves e memórias que só ele podia carregar. Rupert cuidou dele com o mesmo respeito que teve por Alistair, ou talvez até mais. Alimentava-o todas as manhãs, conversava com ele à sombra dos carvalhos e o deixava correr livre até o ponto exato onde, anos atrás, salvou seu dono de um destino fatal. E lá, frequentemente, Orion parava. Ficava imóvel por longos minutos, encarando o horizonte. Rupert dizia em tom baixo: "Ele está conversando com o passado, Clara." Orion viveu mais 5 anos. 5 anos em que galopou com dignidade. Foi visitado por crianças, por jornalistas, por velhos amigos de Alistair, mas nunca se afastou de Rupert. E nunca deixou de olhar para o pátio da mansão com a mesma reverência. Quando finalmente deitou sob a árvore onde Alistair costumava sentar e não mais se levantou, a notícia comoveu milhares de pessoas. Ele foi enterrado ali mesmo no campo, sob uma lápide simples, esculpida por Rupert com as mãos calejadas. Nela, apenas uma frase: "Aqui descansa Orion, aquele que viu tudo e julgou em silêncio." Clara seguiu sua vida como escritora. Passou a visitar escolas, falando sobre empatia, arrependimento e os laços invisíveis entre humanos e animais. Um trecho da carta de Alistair se tornaria célebre. Os homens poderosos constroem muralhas, mas o perdão não nasce do orgulho. Nasce quando temos coragem de olhar nos olhos de quem nunca nos julgou e dizer: "Me desculpe." A mansão Cavendish foi doada para se tornar um abrigo e centro de reabilitação de cavalos resgatados. No grande salão de entrada, uma escultura em bronze eterniza Alistair sentado na cadeira, e Orion ao seu lado, com a cabeça inclinada sobre seu colo. Os visitantes raramente saem de lá sem chorar. Nem toda culpa precisa de punição, mas toda verdade precisa ser dita, porque só assim a memória deixa de ser uma prisão e se torna legado. E às vezes, o mais poderoso entre nós é aquele que apenas olha, espera e nunca nos abandona. Essa é a história de um homem que teve tudo, menos paz. Alistair Cavendish foi milionário, senhor de uma das propriedades mais antigas de Yorkshire. Cercado por luxo, poder e silêncio, ele carregou por décadas um segredo e uma culpa que o corroía por dentro. Mas não estava sozinho. Orion, seu cavalo negro de olhos âmbar, era mais do que um companheiro. Era sua sombra, seu espelho e talvez seu único juiz. Verdadeiro. Em uma noite de tempestade, quando Alistair fugia da consequência de seus atos, foi Orion quem o salvou. E foi Orion também quem testemunhou a queda de um homem e a lenta construção de sua redenção. Décadas depois, Alistair não queria aplausos, nem heranças. Ele queria apenas encarar a verdade nos olhos daquele que esteve ao seu lado em silêncio. E assim o fez. Sentado na cadeira que simbolizava sua própria culpa, olhando nos olhos de Orion, ele sussurrou: "Eu nunca fui o herói. Você..." "Mas foi!" Alistair partiu em paz. Orion permaneceu, não apenas como um cavalo, mas como um símbolo de lealdade, de amor, de perdão. Hoje, sua história inspira pessoas em todo o mundo, porque nos lembra que a verdadeira grandeza não está na força, mas na coragem de pedir perdão, e que às vezes os animais compreendem mais do que qualquer ser humano. Eles sentem, eles esperam e eles perdoam,
mesmo quando nós mesmos não conseguimos. E você já viveu algo assim? Já sentiu que um animal te compreendia mais do que qualquer pessoa? Compartilhe sua história nos comentários. Deixe seu like se essa história te tocou. Compartilhe com alguém que ama animais. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Porque aqui, os animais também têm voz.